Então, para encerrar aqui a nossa playlist de alotropia, a gente vai fazer 6 exercícios sobre as principais formas alotrópicas que a gente viu na aula anterior. Então vem comigo. Pessoal, questão 1 aqui da UFC, UFC, boa, na Universidade Federal do Ceará. O fósforo branco é usado na fabricação de bombas de fumaça. A inalação prolongada de seus vapores provoca necrópsia dos ossos. Já o fósforo vermelho, usado na fabricação do fósforo de segurança, encontra-se na taxa da caixa e não do palito. A opção correta é, então ele vai te dar umas afirmativas aqui. Essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de formas alotrópicas? Sim, pessoal. Tanto o fósforo vermelho quanto o fósforo branco são formas o quê? Alotrópicas, ou seja, são a capacidade que o elemento químico fósforo tem de formar mais de um tipo de substâncias simples. Então a gente chama isso de alotrópicos, formas alotrópicas. Tudo bem? Então está correta a letra A. A letra B, essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de isotérmicas, nada a ver, não tem nada a ver isso aqui, tá, pessoal? São alotrópicas. C. A maneira como o fósforo se apresenta e simplifica o fenômeno de solidificação não tem nada a ver com a questão aqui de mudança de estado, tudo bem, pessoal? D. O fósforo se apresenta na natureza em duas formas, isobárica, pressão, pessoal, não tem nada a ver com pressão, tudo bem? A letra E. A diferença entre as duas formas dos fósforos é somente no estado físico? Não, pessoal. Como eu falei para vocês, sempre que a gente for trabalhar a questão de alotropia, a diferença básica vai ser ou na quantidade de átomo ou na organização daquela estrutura no espaço. Uma diferença essencial, não está muito relacionada a estado físico, não. Pessoal, eu trouxe a questão aqui de propósito, tá? Do UESP. UESP. O que acontece? Essa questão, pessoal, praticamente cópia da questão anterior. Elas são muito parecidas. Olha só. O elemento químico fósforo pode se encontrar na forma de duas substâncias simples. O fósforo branco, que é usado na fabricação de bombas de fumaça e cuja inalação provoca necrose dos ossos. Observe que é o mesmo texto, tá, pessoal? Com algumas diferenças. E o fósforo vermelho, que é utilizado na fabricação de fósforo de segurança e se encontra na taja da caixa, não no palito. Ou seja, a mesma, pessoal, pergunta da questão anterior. Sobre o fósforo, indica a alternativa correta. Essas duas formas de apresentação do fósforo chamaram de alotrópico está correta também. Olha, pessoal, você observa aqui duas questões de universidade diferença cobrando o que? O mesmo conceito. Ou seja, pessoal, a alotropia ela é um assunto muito fácil. Então, pessoal, o que a gente vê assim? Que a alotropia é um assunto fácil. Basta você aprender aí as formas alotrópicas mais comuns que elas vão se repetir nas questões. Não tem muito o que falar quando a gente fala de alotropia. É um assunto assim bem simples. Tudo bem? Então, se você gravar, pessoal, e aprender as principais formas alotrópicas, algumas propriedades, pronto. Você nunca vai errar uma questão dessa. Questão de duas universidades diferentes, a mesma pergunta. Olha, de novo, aqui essas duas formas de apresentação do fósforo chamada de isotérmico, não tem nada a ver. A diferença das duas formas de fósforo existe somente no estado físico, não tem nada a ver. O fósforo se apresenta na natureza de duas formas chamadas de isobárica, não tem nada a ver com pressão. E essas duas formas de apresentação do fósforo chamaram de isotópicas, não tem nada a ver isso aqui. Então o que acontece? Isso aí só fez mudar um pouco aqui, pessoal, mas é praticamente a mesma questão. Eu trouxe ela de propósito para vocês verem. Tudo bem? ECA, de São Paulo. Recentemente foi confirmada a existência de uma nova variedade alotrópica do carbono, o chamado de não sei o que, em homenagem ao arquiteto americano, ele que foi o descobridor, né, criador da estrutura geodésica. Sobre a alotropia, é correto afirmar, ele está falando do fulereno, pessoal, que tem lá o que? 60 carbonos, assim, numa estrutura aqui de forma de bola, tudo bem? Sobre a alotropia, é incorreto afirmar. Quando for incorreto, você sempre presta atenção, tá? Porque é tendência nossa marcar correta, tudo bem, pessoal? Então, muito aluno perde questão por besteira mesmo, sabe, pessoal? Então, vamos lá. Letra A. É a propriedade, a alotropia, né? Ele está falando sobre a alotropia. É a propriedade que alguns elementos químicos possuem de formar substâncias simples diferentes. Está correto, mas como ele quer errada, não pode ser essa aqui. B. Sobre a alotropia, se um elemento possui variedades alotrópicas x e y e a combustão de massas iguais de ambos na mesma condição, produz quantidade diferente de calor, a variedade mais estável será aquela que liberar a maior quantidade de calor. Cara, isso aqui é um absurdo, nem precisa ficar lendo. Então essa aqui é a resposta errada que a gente quer. Ele quer incorreta, então essa é a certa da questão. Por que ela está errada, pessoal? Simplesmente, se um elemento possui variedade eletrópica x e y, aí ele começa a falar uma enrolação aqui. Pessoal, se as variedades alotrópicas x e y já era,
Porque necessariamente a alotropia ela é formada por substâncias simples. Substância simples é formada por um mesmo tipo de elemento. Aqui você tem átomos de um elemento X, aqui você tem átomos de um elemento Y. Então já não é mais alotropia, então está errado por aqui. Então está errado por isso. C. As propriedades físicas dos alotrópicos são diferentes, mas as propriedades químicas são muito semelhantes. Realmente, as propriedades químicas são semelhantes na alotropia. As propriedades físicas nem tanto. As principais diferenças entre as variedades alotrópicas são a atomicidade, ou seja, a quantidade de átomos, e a estrutura cristalina. Tudo bem, está corretíssima essa, só que ele queria errada, né? Errada é a letra B. E o oxigênio e o ozônio são formas alotrópicas do elemento oxigênio. Sim, são exatamente isso. Questão 4 da UCICAL aí. Alotropia é a propriedade pela qual o mesmo elemento químico pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes, que são denominadas variedades alotrópicas do elemento. Os elementos que apresentam variedade alotrópica devido à atomicidade são apenas. Então, pessoal, como eu falei para vocês, quando a gente fala de alotropia, a diferença básica que existe entre as substâncias simples que são formadas de um determinado elemento, essas formas alotrópicas, é em relação à quantidade de átomos. Algumas vão se diferenciar pela quantidade de átomos e outras vão se diferenciar, pessoal, pela organização no espaço daquela estrutura. Então ele vai te dar uns exemplos, vai querer saber quais são que são exclusivos pela quantidade de átomo. A diferença se dá pela quantidade de átomo. Grafite, diamante, fulereno, primeiro grupo aqui, né? Oxigênio e ozônio, fósforo vermelho e fósforo branco. Tá, pessoal? A letra A está totalmente errada. Por quê, pessoal? A gente viu que o grafite, o diamante e o fulereno, a diferença entre eles está relacionada ao quê? A sua organização no espaço. Já o oxigênio e o ozônio, realmente, a diferença entre eles está relacionada à atomicidade. O oxigênio é O2 e o ozônio é O3. Já o fósforo vermelho e o fósforo branco, a diferença também está na questão da estrutura espacial dele, tudo bem? Então, como ele só quer relacionar na atomicidade, esses dois grupos aqui não são, então a letra A está errada. A letra B, oxigênio e ozônio, ok. Oxigênio e ozônio, sim, a diferença entre eles está relacionada à quantidade de átomo. Já o fósforo vermelho e o fósforo branco, não, pessoal. A diferença entre eles está relacionada à questão da estrutura, tudo bem? No espaço. Então aqui está errada, por consequência a letra B está errada. C, grafite, diamante, fulereno, enxofre rômbico e monocíclico, não, pessoal. Não tem nada a ver, tudo bem? A gente já viu agora que grafite, diamante e fulereno está relacionado à questão da diferença da estrutura no espaço. Tanto a mesma coisa para o enxofre rômbico e monocíclico. Então a letra C também está errada. D, pessoal. Fósforo vermelho e fósforo branco, não, pessoal. A diferença do fósforo vermelho e fósforo branco também está relacionada à questão da estrutura no espaço. Então, por consequência, né, pessoal, a alternativa correta é a letra E. Das alotropias que a gente viu do enxofre, do fósforo, do carbono e do oxigênio, a única que tem a diferença relacionada à quantidade de átomo, pessoal, é o oxigênio e o ozônio, porque em muitos dos outros casos a gente não sabe o certo a quantidade de átomo. Por isso que a gente vê mais a questão da diferença na questão geométrica, na questão espacial, daquela organização, daquela estrutura. Resposta, letra E, de estudar. Tudo bem? Então vamos para mais uma. Questão 5 aqui. Assinale a alternativa que não corresponde a uma variedade alotrópica do carbono. Tudo bem? Então a gente viu lá que o carbono tem algumas variedades alotrópicas, tanto naturais quanto o que, pessoal? Quanto sintética. A gente viu que o diamante ele é uma forma natural do carbono. Então, como ele quer uma que não corresponde, então a letra A está errada. A gente viu que o grafite ele é uma forma alotrópica natural do carbono, tudo bem? Então está correto, mas ele quer a que não corresponde. A gente viu os fulerenos, que é uma forma o que, pessoal? Já sintética do carbono, tudo bem? Então também não é. Os hidrocarbonetos não tem nada a ver, pessoal. Essa é a resposta. Hidrocarboneto aí, composto orgânico, tá? Formado aí de carbono e hidrogênio. Não tem nada a ver, tudo bem? Já que ele é formado de carbono e hidrogênio, nunca ele pode ser o que, pessoal? Formar uma forma alotrópica, tudo bem? Forma alotrópica sempre formada por um único tipo de elemento. Como hidrocarboneto formado de carbono e hidrogênio, não tem nada a ver. Não tem como ele ser uma variedade alotrópica, ou seja, ser uma substância simples do carbono. Tá bom? E letra E, o nanotubos de carbono. Sim, a nanotecnologia também é uma forma sintética de alótropos do carbono que a gente tem criado. Tudo bem?
Então, resposta letra D de doido aí, porque não é uma variedade alotrópica do carbono hidrocarbonetos. Sexta questão aqui, tá, pessoal? Da PUC de Minas Gerais. São elementos que apresentam formas alotrópicas: o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre, carbono, nitrogênio, cálcio e silício. Como a gente viu, pessoal, a gente tem os alótopos do fósforo, que são o fósforo vermelho e o fósforo branco. A gente viu também os alótopos do enxofre, que é o enxofre rômbico e o enxofre monocíclico. O hidrogênio não tem, pessoal, formas alotrópicas, está errado por aqui. O oxigênio tem, tudo bem? O fósforo e o enxofre, sim, pessoal. Exatamente o que a gente viu. Eles possuem o quê? Formas alotrópicas, tudo bem? Que no caso aí do fósforo é o fósforo vermelho, o fósforo branco, e do enxofre é o enxofre rômbico e enxofre monocíclico. O carbono possui formas alotrópicas, mas o nitrogênio não, tudo bem? O cálcio, pessoal, não possui. O silício, muito menos, tudo bem? Então, pessoal, a letra B aí é a resposta, porque ele queria só que você identificasse qual dos elementos possui formas alotrópicas, tudo bem? No caso aí, os demais não possuem. Então, galera, é isso. A gente encerra aqui essa playlist e a gente se vê nas outras playlists aí no canal. Um forte abraço e até mais.